Diego, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil. É o início de uma segunda semana, né? É o início de uma segunda semana dentro da mesma semana. Ai. E a gente recebe aqui no Nova Manhã o deputado federal pelo PSOL de São Paulo e pré-candidato à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos. Boulos, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Tagliaferri, a todos vocês, a todos os ouvintes da Nova Brasil. Uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Bom, a gente tem entrevistado pré-candidatos à prefeitura de São Paulo e, claro, hoje vamos ouvir o Guilherme Boulos sobre essa questão. Mas é impossível, Boulos, a gente não falar, até porque as consequências, a exploração política desse episódio pode resvalar, pode respingar na campanha também à Prefeitura de São Paulo, sobre essa questão dessa pessoa, da Luciane Barbosa Farias, que foi levada aí a encontros dentro do Ministério da Justiça. E por que eu te pergunto isso? Porque ela foi levada por uma ex-deputada estadual pelo Rio de Janeiro do PSOL. Essa Luciane Barbosa Farias é mulher de um chefe de facção criminosa no norte do país. Os seus adversários já começaram a explorar essa questão, Boulos. Você teme que durante a campanha o PSOL seja vinculado, ou haja uma tentativa de vincular o PSOL ao crime organizado? Olha, Tagliaferri, lamentavelmente a gente tem visto campanhas eleitorais no Brasil marcadas por fake news, marcadas pela tentativa de gerar medo nas pessoas e desinformação. Então, só nesse contexto se explica uma tentativa absurda de ligar o partido político como o PSOL a crime organizado. Aliás, quem está ligado a crime organizado e máfias é quem governa a cidade de São Paulo hoje, uma série de esquemas, 2 bilhões de obras sem licitação, só para começo de conversa. Agora, não há qualquer conexão, né? Eu tive a oportunidade de esclarecer isso, né? Uma pessoa que foi filiada ao partido, não faz mais parte, foi deputada, atua como advogada de organizações que fazem relações com luta por melhores condições na cadeia, e foi nesse contexto que essa pessoa foi levada para fazer conversas com pessoas seja do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos ou parlamentares, né? Eu mesmo fui abordado no Salão Verde do Congresso, onde circulam milhares de pessoas todos os dias, por ela para fazer denúncias de supostas torturas em presídios do Amazonas. Não está escrito na testa da pessoa quem elas são, né? As pessoas circulam em lugares públicos, tiram fotos com outras, ou seja, isso é uma tentativa vã de desviar dos reais temas que precisam ser debatidos na cidade de São Paulo, os desafios que a cidade tem, né? Acho que a gente não deve perder tempo com isso. Diego. Deputado, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Ainda nesse quesito de segurança, adversários do senhor nessa corrida pela Prefeitura de São Paulo já elegeram segurança como uma prioridade, pelo menos os que a gente já escutou por aqui na nossa programação do jornalismo da Nova Brasil FM. E eles dizem que uma eventual vitória do senhor na Prefeitura de São Paulo seria um risco para a segurança e não uma solução. Qual que é o plano do senhor, deputado, para a segurança na cidade de São Paulo, sobretudo o desafio da Cracolândia e o avanço das facções e também das milícias? Bom dia, Diego. Primeiro é importante a gente lembrar que o agravamento da crise de segurança pública na cidade de São Paulo, particularmente no centro, com o espalhamento da Cracolândia, foi resultado da política dessas últimas gestões, né? Que acha que a melhor forma de lidar com o dependente químico é sair jogando bomba todo dia. E, bom, basta perguntar para o comerciante da Santa Ifigênia, para o morador da região da Luz, se melhorou alguma coisa. Ao contrário, só dispersou, só piorou, aumentou roubos e furtos, aumentou a sensação de insegurança e a Cracolândia se espalhou pela cidade. Isso não é solução, isso é demagogia. Eu acho que o tema da segurança pública precisa ser tratado
com a perspectiva de ampliação da Guarda Municipal na cidade de São Paulo. Nós temos um efetivo da Guarda que é menor que o do Rio de Janeiro, sendo que São Paulo tem o dobro da população do Rio, não foi valorizado ao longo dos últimos anos. Você tem que ter uma atuação mais forte da prefeitura na fiscalização. Pegue lá o comércio de celulares roubados. Alguém que rouba celular, que é um problema hoje, uma epidemia na cidade de São Paulo, rouba porque tem receptador, porque tem quem compra. Quem deve fiscalizar nas lojas se tem nota fiscal, se não tem nota fiscal do celular que está sendo vendido é a prefeitura. Não faz, e nesse sentido deixa esse mercado de receptação absolutamente livre. Essa fiscalização tem que ser feita com eficiência. Esse papel da prefeitura na segurança pública se dá por meio de guarda municipal, de fiscalização, de monitoramento por câmeras. Agora, nós precisamos também ter claro uma coisa. Às vezes as pessoas têm a ideia de que você vai resolver, num passe de mágicas, o problema de segurança pública com uma sociedade totalmente conflagrada como a gente tem, né? Achar que você vai ter a segurança pública da Noruega e a desigualdade da África do Sul, né? Isso é uma ilusão, né? Parte do problema é com medidas efetivas de segurança. Essa é uma responsabilidade constitucional do governo do Estado, mas a prefeitura tem a sua responsabilidade, não pode se omitir como tem se omitido, mas parte da gente construir uma sociedade também com melhor convivência e mais pacífica é combater o abismo social que a gente tem na cidade de São Paulo. Uma das medidas que vem sendo ventilada, sempre volta aí a discussão, principalmente em períodos eleitorais, é transformar a Guarda Civil Metropolitana em polícia, efetivá-la com poderes de polícia. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, Boulos. Tagliaferri, hoje a Guarda já tem determinados poderes de polícia, né, estabelecidos por legislação federal. Ela anda armada, ela pode fazer policiamento de proximidade, ela pode fazer abordagens. Aquela função original da Guarda, que era apenas cuidar dos próprios públicos, numa cidade como São Paulo já não funciona mais assim. Agora, o papel da Guarda deve passar por garantir essa segurança comunitária, por garantir essa presença nos territórios que gere sensação de segurança, né, por fazer também, além desse combate ao crime de forma mais geral, o combate à violência contra a mulher, fortalecendo a Patrulha Guardiã Maria da Penha, né, cuidando de medidas protetivas. Né. A Guarda tem um papel múltiplo, desde um papel mais ligado à comunidade, a fazer a ronda escolar, até um papel numa metrópole de 11 milhões e meio de habitantes, de cuidar da segurança pública de maneira geral. Lógico, compartilhado com a polícia militar, que é a polícia ostensiva. Só para encerrar a questão da Cracolândia, como resolver isso? Tagliaferri, vou te dizer muito francamente, eu vi prefeito há um tempo atrás, eu me lembro quando o João Dória se elegeu, ele disse, eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Né? Primeiro nós temos que ter em mente que é um problema complexo, que não se resolve com demagogia. Né? Eu tive a oportunidade de fazer minha formação em psiquiatria, fiz meu mestrado em psiquiatria, fiz minha formação em psicanálise, estudei o tema. Ali nós temos que juntar pelo menos 3 grandes medidas. Primeiro, uma atuação de segurança pública, como vocês já falaram. Agora, essa atuação principalmente focada na Polícia Civil para evitar que a droga chegue lá. A droga não nasce na Estação da Luz. O crack chega lá por uma quadrilha que leva até lá. Você tem que fazer operação investigativa, de inteligência e desbaratar isso. Segundo lugar, uma atuação forte e intensa de saúde mental. Aí eu defendo o projeto dos CAPs móveis. Alguém que está na droga, dependente químico, ele não vai procurar um psiquiatra, ele não vai ir marcar uma consulta no CAPS. Você tem que fazer busca ativa e levar o serviço de saúde mental até ele. Né? É uma operação ali de presença de profissionais da saúde para pegar e ver as formas de tratamento, quem quer redução de danos, que caso quer internação, e atuar nesse sentido. Em terceiro lugar, você tem que ter uma intervenção social, porque ali são pessoas que estão desempregadas, são pessoas que estão em situação de rua, então você tem que ter um acolhimento, né, dessas pessoas separado das cenas de uso, afastando elas da cena de uso de droga,
e gerar emprego e renda, dar oportunidade para que a pessoa saia desse ciclo vicioso entre miséria, desespero, droga, né? Então, daí eu defendo políticas como as frentes de trabalho, né, para cuidar, inclusive, da zeladoria da cidade. Tanto de praça que virou matagal, partes da cidade que estão abandonadas. Pega essas pessoas, além de um tratamento para poder livrar da droga, paga um salário mínimo para essa pessoa poder trabalhar na zeladoria da cidade. É um ganha-ganha. Você deu a oportunidade de reerguer, recuperar uma pessoa que estava numa situação limite e, ao mesmo tempo, a cidade fica melhor cuidada. Então, é uma combinação de atuações. Segurança pública, tratamento de saúde mental e intervenção social. Isso não se faz de uma hora para outra, mas precisa ter continuidade na política. E não é o que a gente tem visto. Diego. Deputado, a gente fala que eleição municipal ela é diferente em tese de uma eleição geral, porque as pessoas, os eleitores, deveriam se preocupar com as questões do seu dia a dia mesmo, como segurança, que é um assunto que a gente está falando aqui desde o início da entrevista. Mas, neste Brasil de hoje, o senhor sabe também melhor do que eu, estando ali no Congresso já desde a última eleição, que os eleitores estão rotulando as pessoas, né, os candidatos, né? Quem é o Guilherme Boulos? Quem é o Kim Kataguiri? Quem é, enfim, os outros adversários que o senhor tem aí? Quem é o Guilherme Boulos, deputado? Porque a gente já escuta de adversários e do senso comum, é um extrema esquerda, é um militante social que se moderou para entrar na política, é um lulista, já que vai ter apoio do Lula, é um antibolsonarista. Como que o senhor lida com esses rótulos da política e se o senhor consegue se autodefinir hoje dentro do campo ideológico e político, deputado, por gentileza? Diego, em primeiro lugar, eu tenho maior orgulho da minha trajetória política nos últimos 20 anos, lutando ao lado das pessoas que precisam de moradia digna, de pessoas que lutaram por um teto. As pessoas conhecem essa trajetória no movimento social. Eu não caí de paraquedas, né? Fui candidato à presidência da República, dialoguei com a sociedade brasileira sobre a visão que tenho, fui candidato à Prefeitura de São Paulo e fui ao segundo turno na última eleição, e sou o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. Então, as minhas ideias, e aliás, diferente daqueles que são meus principais adversários, e particularmente do prefeito de São Paulo, eu não estou na política para ganhar dinheiro. Eu estou na política porque acredito num projeto de transformação social, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade que possa ser mais harmoniosa. E luto por isso há muito tempo, né? Eu tenho orgulho de ter apoio do presidente Lula, que foi eleito o ano passado, que ganhou a eleição na cidade de São Paulo, inclusive com uma margem relevante, e não escondo meus apoiadores, né? Agora, o projeto que nós temos para uma cidade, nós vamos ter a oportunidade de discutir no próximo ano, né, de como livrar São Paulo desse abandono que está, a cidade mais rica da América Latina e jogada à própria sorte, com tanta pobreza, dobrando a população em situação de rua, né, de como fazer de São Paulo uma cidade mais humana, com mais oportunidades, mais moderna, mais segura. Esse projeto que eu quero discutir com a cidade, não ficar fazendo guerra ideológica, ainda mais marcada por fake news. Eu acho que quem quer fazer isso é porque não tem projeto, não tem o que apresentar para a sociedade, não tem o que mostrar para a sociedade, né? Nós vamos fazer isso ao longo do próximo ano, buscando descontaminar esse debate de uma guerra ideológica de palavras de ordem. Nessa série de entrevistas que o Nova Manhã está fazendo com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje a gente está conversando com o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, que é um desses pré-candidatos. Deputado, uma das questões aí que provavelmente vai estar presente no debate eleitoral no ano que vem são as consequências das mudanças climáticas dentro de uma metrópole desse tamanho, que é São Paulo, dentro da capital paulista, que é a principal cidade dessa metrópole. Eu queria saber um pouco do seu pensamento sobre isso. Os paulistanos agora passaram aí por um período de teve pessoas que ficaram quase uma semana sem luz em casa por conta de uma ventania e um temporal. A gente tem presenciado fenômenos extremos de clima cada vez mais
presentes, cada vez mais constantes aqui em São Paulo, e essa vai ser uma discussão que a gente vai ter que passar por ela aqui na capital paulista. Eu gostaria de saber, assim, pelo menos das suas ideias iniciais para esse tema. Muito bom, Tagliaferri. Primeiro, não posso deixar de expressar a minha indignação, que eu acho que não é só minha, compartilhada com milhões de paulistanos, sobre o absurdo que foi a nossa cidade ter ficado 3, 4 dias sem energia elétrica diante da completa inação da concessionária, da Enel, que tinha demitido funcionários, que não teve resposta em tempo rápido, enfim, que reagiu deixando as pessoas à própria sorte. E diante também da omissão completa da prefeitura, né? Enquanto as pessoas estavam vendo as coisas estragar na geladeira, diabético perder insulina, comerciante tendo prejuízo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estava em camarote de Fórmula 1 e depois, quando veio falar alguma coisa, falou em cobrar taxa de fio das pessoas. É uma coisa vergonhosa, né, isso acontecer na cidade mais rica da América Latina, na maior cidade do Brasil. Agora, nós temos que ter em mente, como você bem mencionou, que esses fenômenos vão se tornar cada vez mais frequentes com o aquecimento global e as mudanças climáticas. Quem era negacionista do aquecimento global, eu acho que está tendo uma resposta de que não é brincadeira, não é só papo de cientista, é uma coisa real que está intervindo na vida das pessoas. E por isso nós temos que preparar as nossas cidades para lidar com eventos climáticos extremos, seja de calor extremo, como a gente tem vivido nos últimos dias, seja de chuvas extremas, como nós provavelmente viveremos nos próximos meses, de dezembro até fevereiro, de ventos extremos, como nós vivemos até ontem, também em algumas regiões da cidade de São Paulo. Eu fui relator de um projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, da deputada Érica Hilton, de cidades resilientes às mudanças climáticas, ou seja, de um conjunto de medidas, nós queremos aprovar isso como lei, que as cidades têm que fazer para se planejar. Eu destacaria, Tagliaferri, a redução das emissões de carbono. Isso é um tema-chave que está ligado diretamente ao aquecimento global. São Paulo pode atuar nisso de maneira direta, pode atuar com um estímulo maior aos carros elétricos, com eletrificação da frota de ônibus. Existem várias medidas que a cidade pode tomar para reduzir gases, para se tornar uma cidade mais sustentável, também reduzindo distâncias entre centro e periferia, fazendo com que as pessoas não tenham que sair de Perus, ou do Embu-Mirim, do Grajaú, da cidade de Tiradentes, 5 horas da manhã, ficar 2 horas no ônibus lotado para ter que trabalhar no centro e depois, no fim da tarde, fazer o caminho inverso. Essa lógica pendular de cidade que está sendo rediscutida em todas as grandes metrópoles globais, reduzindo distâncias entre local de moradia e local de trabalho, entre local de moradia e oferta de serviços públicos e privados, enfim, é uma remodelação das nossas cidades. Nós temos que pensar a partir de um novo olhar para enfrentar o desafio climático. E acho que São Paulo hoje, infelizmente, está parada no tempo, está vivendo as consequências disso. Eu tenho buscado conhecer experiências como essa em outras partes do mundo. Estive em Harvard conversando com professores de núcleo de estudos urbanos e de transição energética. Estive em Nova York conversando com o ex-prefeito Bill de Blasio, que também tomou medidas nessa direção, em Santiago com a prefeita Iracy Hassler. Tenho buscado conhecer essas experiências para que a gente possa colocar São Paulo à altura das cidades mais sustentáveis do mundo, que é onde ela merece estar. Diego? Deputado, o PT, tem muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores que ainda sonhava, né, até a definição da candidatura do senhor, em ter um nome próprio na prefeitura da maior cidade do país. Como que o senhor pretende lidar? Primeiro, se existe alguma resistência ainda, não só dentro do PT, mas a gente vê o Geraldo Alckmin, que com certeza o vice-presidente da República vai mergulhar na campanha da sua colega de Câmara, a deputada Tabata Amaral, do PSB. Como que o senhor está se preparando para lidar com alguma resistência dentro do campo político do senhor, dentro da esquerda, dentro do campo do progressismo? E emendo com o seguinte: em caso de eleição, o senhor também está preparado para sentar e dialogar com o governador Tarcísio de Freitas, que é uma pessoa que o senhor critica com muita frequência? Diego, veja, essa página em relação ao PT, a outros partidos do nosso campo, ela está virada, né? O PT já declarou apoio, aprovou por consenso no seu encontro municipal,
Tive com o presidente Lula recentemente, temos conversado bastante, inclusive, vai se empenhar na campanha, já está se empenhando na campanha, estamos discutindo conjuntamente os investimentos do governo federal para São Paulo, como são os institutos federais do Jardim Ângela, do Grajaú e da cidade de Tiradentes, como é a nova Universidade Federal na Zona Leste, em Itaquera, o novo Hospital Federal Universitário na região de Santo Amaro. Estamos conectados nisso, né? O presidente vai vir a São Paulo, vai participar da campanha e o PT já está totalmente integrado a nossa pré-campanha e a discussão sobre São Paulo. Nós já temos 5 partidos políticos numa frente progressista para mudar a cidade de São Paulo. Então, nisso eu estou muito tranquilo, empenhado. Nós criamos um movimento chamado Movimento Salve São Paulo, para rodar as 32 regiões administrativas da cidade, para escutar as pessoas, ouvir sobre os problemas, elaborar um projeto de cidade de baixo para cima, que não seja só de especialista falando o que acha da cidade, mas do que as pessoas, o povo que vive os problemas, também apontando as perspectivas de solução. E sobre o diálogo, Diego, eu estou há 10 meses como deputado federal. Aprovei 2 projetos de lei em 10 meses, 2 leis. Os meus projetos de lei foram aprovados com votos de partidos de um campo político totalmente diferente do meu. Tiveram votos do PSDB, tiveram votos do MDB, do União Brasil, do Republicanos. Isso não se faz sem diálogo, né? Política não se faz sem diálogo. Uma coisa é você ter firme as suas convicções, firme os seus princípios e a sua coerência, que também é muito importante. Ninguém quer político igual comercial de margarina, que fica se moldando ao marqueteiro. As pessoas querem pessoas que tenham ideias, que tenham visão de mundo, né? Que sejam verdadeiras, autênticas, mas que ao mesmo tempo tenham a capacidade de dialogar para buscar consensos. Eu já estou fazendo isso como deputado federal. Se eu sentar na cadeira da Prefeitura de São Paulo, a partir de janeiro de 2025, né, não serei eu, o meu partido, o meu projeto. É ter o senso da institucionalidade do que significa aquela cadeira e poder dialogar como prefeito de todos os paulistanos, não só com o governador do estado, com o presidente da República, né, mas com todas as entidades, com toda a sociedade civil, para buscar o melhor para a cidade de São Paulo. A gente agradece muito ao deputado federal, pelo pessoal de São Paulo, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui no Nova Manhã com os pré-candidatos à Prefeitura paulistana. Boulos, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Certamente voltaremos a nos falar em outras séries de entrevistas ao longo do próximo ano. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, Tagliaferri, Diego, a todos os ouvintes da Nova Brasil e desejo um excelente final dessa segunda semana pós-quarta-feira para todos vocês. Um abraço. Obrigado, Boulos. Obrigado, Diego. Bom dia para você. Valeu, até amanhã. Boa quinta. Valeu, até amanhã.